E a gente continua falando sobre o envolvimento de crianças e adolescentes com assuntos políticos, mas agora em um bate-papo com Maria Helena Simões de Carvalho, que é presidente do Conselho Superior do Observatório Nacional. Maria Helena, boa tarde, obrigado por atender a gente, viu? Para nós é um prazer poder estar aqui contando um pouco sobre o Observatório Social, tanto do Brasil quanto aqui de Pindamonhangaba. Que legal. Antes de a gente entrar no tema dessa conversa, conta pra gente o que é o Observatório Nacional. Inclusive tem um observatório aqui em Pinda, né? Fala um pouquinho pra gente também do trabalho que é desenvolvido aqui na cidade. Muito bem, o Observatório é um sistema nacional que tem sede em Curitiba, já existe há mais de 15 anos, e o grande foco do Observatório é contribuir com a educação para a cidadania, para as práticas que ajudam a prevenir atos não tão satisfatórios como corrupção e etc. E é um trabalho que tem tido bastante sucesso nos últimos anos. O Observatório do Brasil já economizou para os cofres públicos 5,5 bilhões de reais nessas ações locais, porque o observatório ele está distribuído em mais de 15 estados, em mais de 100 municípios. Todos seguem a metodologia do observatório, para que a gente tenha uma ação uníssona, para que a gente tenha efetividade. E entre esses observatórios, nós temos aqui em Pindamonhangaba, nós fundamos o de Pinda em janeiro de 2018, e de lá para cá estamos praticando várias ações contributivas. Que tipo de ação? Por exemplo, nós temos um programa que é Acompanhe Seu Vereador, onde a gente, através de oficinas, pretende envolver os jovens de ensino médio para acompanhar quantitativamente as ações de vereança. Esse acompanhamento é muito interessante, além de que a cidade possa acompanhar o que acontece com os vereadores, também os motiva, eles, vereadores, a produzir mais, porque eles sabem que a mídia está acompanhando, né? Esse é um. Tem um outro programa que fizemos em parceria com o Sebrae, que é educação para os empresários aprenderem a participar das licitações, porque é uma realidade nacional, a maioria das compras públicas são feitas, às vezes, em outros estados, em outras regiões. E na própria cidade será muito mais interessante, porque daí o dinheiro incrementa a economia local. Então, além dessas atitudes, aqui em Pinda nós temos um programa que é o Observador Mirim, ou seja, em toda a quarta série do ensino fundamental, acontece entre os temas um programa sobre os 3 poderes. Por isso, o Observatório faz um trabalho justamente nas quartas séries para incrementar essa educação para a cidadania. E aí eles aprendem através de jogos, é muito interativo, é muito lúdico, eles aprendem como acompanhar a vida política do município. Temos algumas atividades em que eles se vestem, a gente dramatiza, eles se vestem de vereador, de candidato a prefeito, eles fazem campanha no âmbito ali da sala de aula e culmina que nós levamos essas crianças todo final de semestre para visitar a Câmara. E a gente é recebido pelos vereadores, esse último ano foi pelo presidente da Câmara, que conta um pouco para as crianças como funciona. E as crianças levam reivindicações dos seus bairros. Então, é muito interessante. É um trabalho que tem muito retorno. Entendi. A gente olha para o cenário político muitas vezes e acaba vendo casos de corrupção, desvios e tantas outras coisas. Mesmo com essas situações, por que é importante a gente fomentar a política para essas crianças, para essa nova geração que tá vindo aí?
Porque nós temos a convicção que a cidadania ela tem que nascer aí na criança muito cedo, porque a criança já pode, na própria escola, ela pode ver a qualidade da merenda, ela pode ver, porque a gente fala muito do respeito às coisas públicas. Então, o quanto eles têm que cuidar daquela escola por eles mesmos e para as outras crianças que também frequentam a escola. Então, é muito, uma semente que tem muitos resultados, inclusive na família. Nós observamos, os pais nos contam, que as crianças chegam em casa muito entusiasmadas, porque é um trabalho assim, bem interativo e lúdico. Então, a criançada se envolve e, quando chega em casa, ela cobra aquelas atitudes dos pais. Tem um lema que é disciplina, organização e cooperação. Então, eles começam nos pequenos gestos, tanto na sala de aula, depois na família, a praticar. E são princípios de cidadania, né? Como eu vou cuidar daquilo que é nosso. Entendi. Antes do nosso bate-papo aqui, da nossa conversa, a gente mostrou uma reportagem que fala de um projeto em Caçapava que elege prefeito, vice-prefeito, vereadores mirins. Você acredita que essas oportunidades elas podem incentivar as crianças e adolescentes a se tornarem políticos no futuro? Muitos são imprescindíveis, eu te diria. Se todo município se preocupasse com isso e começasse desde cedo a envolver as crianças, com certeza o exercício da cidadania seria muito mais difundido. E essas crianças também vão se ligar, elas vão se envolver com tudo que diz respeito ao que é nosso, ao bem público, né? Entendi. A gente vê hoje que quando se fala de política, tende muito para a questão do partidarismo, né? E isso nem sempre é legal. Como é que os familiares desses jovens eles podem ensinar política para eles, mas de uma forma que eles sejam incentivados a se interessarem pelo assunto da política? Eu penso que também acompanhando o que está acontecendo na escola, ou como você citou, Caçapava, para que eles estimulem em casa e façam com que as pessoas da família acompanhem o que está acontecendo. Eu acredito que nos últimos anos o Brasil deu um up. Eu vejo hoje, às vezes, eu nunca via isso, você está na cidade andando, você está em algum lugar, você escuta a pessoa citando o ministro do Supremo Tribunal. Antigamente ninguém nem sabia o que era Supremo Tribunal. Então, de forma geral, eu penso que há uma ligação maior com esses assuntos políticos, vamos dizer assim. Maria Helena, para a gente terminar, aqui no Brasil, os jovens com 16 anos eles já podem votar, mas infelizmente a gente vê que nem sempre isso acontece. Eles acabam se interessando em tirar o título de eleitor com a obrigatoriedade, né, a maioridade no caso. Se esses jovens tivessem mais contato com a política, interesse em votar, participando dessas atividades, já desde pequeno, na sua ideia, isso faria diferença na condução política do nosso país? Isso diminuiria esses problemas políticos que a gente passa hoje? Com certeza. Ó, o maior problema do Brasil é a educação. A educação é primordial. Então, se eu educo a criança, como acabamos de falar aqui, em que ela pode entender o que faz um prefeito, o que faz um vereador, consequentemente, o governador, o presidente, a criança vai ficar mais antenada, ela vai ficar atenta ao que está acontecendo. E isso a gente tem que estimular o tempo todo, até abranger o máximo que nós conseguirmos. Maria Helena, queria te agradecer pela disposição em atender a gente aqui, para a gente falar de um assunto que nunca fica velho, pelo contrário, né? Ele é sempre atual e sempre extremamente importante. E já quero deixar o convite para a gente continuar aqui, inclusive, deixo aqui o jornal, né, o NT Vale à disposição sempre que tiver algum assunto relevante, né, ou mais pontual que queira divulgar, a gente está sempre à disposição aqui, viu?
Nós é que agradecemos, porque se tornar conhecido para o observatório é muito importante, porque a própria cidade vai se interessar mais, vai querer entender melhor e participar, ser um voluntário também. Então, nós agradecemos muito esse espaço. Então tá jóia, muito obrigado, um abraço para você e parabéns pelo trabalho. Obrigada, um abraço para todos aí. Sucesso! Para você também.